Olá, na aula de hoje iremos falar sobre educação ambiental. Eu vou começar tratando e abordando alguns temas, conceitos e definições sobre o que realmente quer dizer a educação ambiental. Posteriormente, a professora Alcione irá tratar sobre a legislação atrás de tudo isso. Então, o que seria a educação ambiental? Vamos ver o que a Política Nacional de Educação Ambiental nos traz. Ela entende que educação ambiental seriam os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem os valores sociais. Só para a gente pensar como exemplo, é questão individual o início desse pensamento de educação ambiental. Vamos pensar um exemplo: se eu não me educar para não jogar um simples papel de bala no chão da sala após eu comer essa bala, eu vou estar sujando o chão da minha sala, poluindo aquele ambiente onde estou, sem pensar sequer na coletividade das outras pessoas que estão ali no meio conosco, sem pensar também nos valores sociais. Outra questão que também é entendido como educação ambiental seriam os conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Tudo que nós utilizamos hoje para a manutenção da vida nossa, para a manutenção da nossa vida enquanto indivíduo, vem do ambiente. Vamos pensar, a água que nós bebemos, a água que nós usamos para cozinhar, a água que nós usamos para tomar banho, é advinda do ambiente. O ar que respiramos também, todos os alimentos que nós consumimos são resultados desse ambiente onde nós vivemos. E sabemos que se ele não tiver o mínimo preservado, não temos água potável para beber, não temos alimentos com qualidade para nos alimentar. Também é entendido que o meio ambiente é para uso comum da população e é essencial para a sadia qualidade de vida e sustentabilidade. Só para a gente entender, está diretamente relacionada a qualidade ambiental com a saúde humana. Isso já foi publicado e constatado várias vezes em vários artigos científicos. O meio ambiente é tudo que nos volta, é tudo que nos cerca. Então, se esse ambiente estiver poluído, provavelmente, com certeza, todos os dejetos, a poluição chegará até nós. E isso pode sim nos causar algum problema de saúde ou até mesmo a falta de algum recurso essencial à nossa vida. E a sustentabilidade seria o conceito que está sendo trabalhado recentemente, que é utilizar-se dos recursos naturais sem agredir o meio ambiente de forma que ele consiga se renovar. Vamos entender mais ou menos esse conceito. Todo mundo aprendeu lá no ensino médio o ciclo hidrológico. A água está ali no rio, o sol faz evaporar e ela forma as nuvens depois precipitam essa água da chuva. Se a gente, de certa forma, em alguma parte desse ciclo poluir a água, ela não vai se renovar, ela não vai ser sustentável e, de certa forma, lá na frente, ela pode vir a nos faltar. Agora que a gente já entendeu o que é o conceito de educação ambiental, vamos discutir essa frase aqui do Paulo Freire, que diz o seguinte: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Vamos trazer isso para a realidade, para o contexto da educação ambiental. Se cada um de
dignas de moradia, transporte, trabalho e lazer, e áreas distintas para a produção de alimento e proteção de recursos naturais. Nós temos vários exemplos dessas questões. Vamos pegar aqui no Mato Grosso mesmo, ali na região de Lucas do Rio Verde, a questão dos agrotóxicos estarem já contaminando as mães e o leite materno está levando aos recém-nascidos esses venenos. Nós temos que ter bem separado as áreas urbanas das áreas de produção agrícola, para que não haja esse contato, esse contágio, e que isso de certa forma atinja a saúde humana. Nós temos também que ter áreas distintas de proteção de recursos naturais, para que a água nossa, o nosso bem, nossa madeira, nossos tesouros fiquem lá preservados, a modo de que, se um dia nós necessitarmos o uso deles, nós façamos estudos de uma sustentabilidade para usar de maneira que a gente não agrida tanto a natureza e sempre tenha esse recurso renovável. Isso tudo tem que ser o quê? Em questão de educação. Se um jovem que mora em condições precárias não foi educado que aquela forma dele de vida, aquela moradia dele não é digna, que ele tem que lutar pelos seus direitos, isso não vai mudar, isso dificilmente. Então vamos discutir um pouco o significado de educação ambiental, levando em conta que o processo de aprendizagem aumenta o conhecimento das pessoas, e esse aumento de conhecimento, essa educação nos faz entender melhor as questões que nos cercam, as questões do meio que estamos inseridos. Então vamos aqui. Esta conscientização que a gente está falando sobre o meio ambiente, os desafios associados, desenvolve as habilidades e informações necessárias para enfrentar as problemáticas ambientais. Se vamos pensar na questão da falta de água, se nós não levarmos a informação de que esse é um recurso finito, que a água potável, a água própria para consumo humano pode um dia acabar se nós não usarmos de maneira correta, consciente, as pessoas nunca saberão das problemáticas ambientais. Outra questão, se nós não nos conscientizarmos em jogar o lixo no lixo, vamos pensar num exemplo que a gente vê aqui na nossa cidade, infelizmente, terrenos baldios, o sujeito vai lá e joga o lixo dele no terreno baldio. Ele não tem consciência que esse lixo que ele está jogando lá pode atrair insetos, pode atrair alguns roedores, e nesses bichos eles podem trazer doenças, não para esse cara que jogou o lixo no terreno baldio, mas para os vizinhos no entorno. Então, sim, é necessária essa conscientização da problemática ambiental, é necessária a conscientização de que estamos inseridos no ambiente, que qualquer mal que nós levarmos ao ambiente, ele de certa forma pode nos... Vamos aqui com um pouco de história, só para a gente entender o que e como surgiu a educação ambiental. Ela vem lá desde o século XVIII, com as ideias de Jean-Jacques Rousseau, um francês, um grande filósofo francês, que destacou a importância da metodologia que se concentra sobre o ensino do meio ambiente. Desde lá, então, do século XVIII, esse primeiro pensador, esse primeiro filósofo, destacou a importância do meio ambiente onde nós vivemos, que nós estamos inseridos, já partindo do pressuposto que dependemos dele. Várias épocas depois, surgiu Louis Agassiz, naturalista suíço. Ele bebeu muito da fonte de Rousseau e incentivava seus estudantes a estudar a natureza e não os livros, porque se você passar uma tarde observando a natureza, isso, dizendo aqui do ponto de vista de um biólogo, você aprende muito sobre ela, mais do que você buscaria nos livros. E também, partindo desses dois estudiosos, eles influenciaram vários programas de educação ambiental que surgiram entre o século XIX e XX. Vários programas que vão surgir a partir da década de 60, 70, são todos embasados teoricamente nessas ideias de Louis e do Rousseau sobre a questão da natureza, a questão de preservar. Dando sequência aqui, nós temos a Anna Comstock. Ela era chefe do Departamento de Estudos da Natureza da Universidade de Cornell. Ela foi um ser destaque na ideia do estudo da conservação ambiental.
ela escreveu um manual, isso lá em 1911, falando do meio ambiente e educando as crianças nossas para preservar os valores ambientais, tendo isso como uma cultura. Então ela foi uma das primeiras a escrever a teoria sobre a educação ambiental. Vamos aqui pensar uma questão. Eu já falei aqui nessa aula que aprendemos a escovar os dentes, a andar sempre calçados. Quando aprendemos isso? Enquanto crianças. E hoje, enquanto adultos que somos, já sabemos por que devemos lavar as mãos, o porquê andar calçado. Então ela foi a primeira a ter essa ideia de ensinar as crianças para que isso se insira na cultura da sociedade. O crescimento da educação ambiental surgiu lá nos Estados Unidos em torno da década de 60 e 70. Teve um número crescente de estudos em educação ambiental. Foram os primeiros estudos que tiveram um embasamento teórico científico. Por exemplo, eles pegavam um pessoal que estava estudando efeito estufa, buraco na camada de ozônio e mostrava isso à sociedade, mostrava que isso é reversível, mostrava que se brecada a poluição atmosférica a gente poderia diminuir os efeitos do efeito estufa, do buraco na camada de ozônio. Então foram surgindo esses primeiros pensamentos com embasamento teórico lá nos Estados Unidos, e isso inflamou, isso começou a ser espalhado no planeta. Então é bom recordar que na segunda metade do século XX os desastres socioambientais se tornaram alarmantes, geraram muito medo e, talvez por isso, estavam inspirando novas visões sobre desenvolvimento sustentável. Vamos pensar que lá no metade do século XX, na Índia, ocorreu um desastre ambiental que levou a óbito quase 3.000 pessoas. Foi mediante uma empresa de agrotóxicos ter simplesmente lavado seus tonéis de produção de agrotóxico num rio que abastecia toda uma cidade. E sem questão a questão de Chernobyl na Ucrânia, que era território russo na época, que explodiu uma usina termonuclear, que era para produção de energia elétrica a partir de urânio enriquecido, e tornou a região toda radioativa. Até hoje, algumas áreas são inabitáveis para seres humanos. Então, o que aconteceu? Esses grandes desastres ambientais começaram a assustar a população mundial. E com isso, desenvolvimentos sustentáveis foram surgindo, com isso as pessoas foram se sensibilizando com as questões ambientais. Hoje a gente pode usar como exemplo aqui da nossa aula o desastre ambiental de Mariana, aqui no Brasil, que ocorreu no mês passado, que se tivesse sido pensado da maneira correta, ele poderia ter sido evitado. Então isso trouxe grande importância e preocupação, porque não é fazer isso por nós temos que pensar na preservação ambiental por aqueles que irão nascer, para os nossos filhos e netos, porque imagine nossas futuras crianças vivendo num mundo sem água. Então, sobre a educação ambiental, é entendido como um processo que ultrapassa essa mera transmissão de conhecimento. Tem que mexer com o íntimo, com o pessoal. Se a pessoa não se conscientizar, se ela não se aculturar, se ela não colocar em sua consciência que temos que ter um ambiente preservado para vivermos com saúde, dificilmente a gente consegue preservar o meio ambiente. Nos Estados Unidos, esse movimento então resgatou uma carta do chefe Seattle, que é uma carta muito famosíssima. Esse chefe indígena Seattle escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos, quando ele tentou comprar as terras deles. Ele teve essa célebre frase que ele diz: o homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que faz a teia faz a si mesmo. Ele está refletindo a teia à natureza. Esse texto se tornou na bandeira ecológica da época. Então várias pessoas traduziam, reproduziam esses textos, e até hoje essa carta emociona leitores, e dessa profunda sabedoria trazida a nós desses povos que eram
considerados e chamados primitivos. Que agora ver um trecho da carta que ele já dizia lá em 1854, um simples, não digamos simples, um grande chefe indígena que sequer estudou aos nossos moldes, sequer fez graduação ou pós-graduação. O que ele já dizia: ensine às suas crianças o que ensinamos às nossas. A terra é nossa mãe. Tudo que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, eles estão cuspindo em si mesmo. Isto sabendo, a terra não pertence ao homem e o homem pertence à terra. Isso sabemos, todas as coisas estão ligadas como o sangue une uma família. Esse senhor, ele já sabia o quê? Que se nós cortarmos todas as madeiras da terra para fazermos nossas casas, nossos móveis, um dia nós ficaremos sem. Se não ensinarmos nossas crianças sobre isso, dificilmente os nossos filhos terão um berço de madeira para os filhos deles. E sem contar na questão das poluições das águas. Então, seguindo aqui a carta dele, eu retirei mais alguns trechos onde ele discute onde está a água, desapareceu, é o final da vida e o início da sobrevivência. Todos nós sabemos que nós precisamos de água para essencial para a vida. Nós necessitamos de no mínimo 2 litros de água por dia para manter nossa saúde em bom estado. E sabemos que se um dia tivermos falta de água, nós vamos ter que começar a sobreviver e não a viver. Então nós temos vários exemplos por aí, no Nordeste, na África, vários países onde as pessoas, por não terem esse recurso de água, simplesmente sobrevivem. Fala também, se não possuirmos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Hoje o pessoal causa um grande impacto ambiental por aí, como essa empresa causou lá em Mariana, e ela vai simplesmente pagar uma multa para o nosso governo federal, que vai depois utilizar os recursos da maneira dele. Então a empresa simplesmente vai pagar uma multa. Como a gente pode comprar esses recursos ambientais? Eu não sei, nossos costumes são diferentes dos seus, e a visão das cidades fere os olhos do homem vermelho. Então, ele estava falando que a casa deles é a natureza, e só para a gente entender, ele já ensinava, ele já diria que ensinava as crianças deles as preservações, como preservar o ambiente, como viver em harmonia com o ambiente, e o homem branco não, só hoje fazemos isso. Também ele diz, não há um lugar quieto nas cidades do homem branco, nenhum lugar onde possa ouvir o desabrochar das folhas da primavera ou o bater das asas de um inseto. Aqui ele reflete que a falta da natureza tira a beleza da vida e que viver na cidade nem sempre é bom. Isso não dele, mas o que eu queria tirar disso, o que eu queria mostrar para vocês, que um indígena 1800 já tinha uma consciência de educação ambiental muito melhor do que muitas pessoas. Vamos dando sequência aqui com um estudo de caso da década de 50, que foi terrível para os moradores de Londres. Que é por ironia da história, né? Muitos refletem a isso como vingança da natureza, porque a Inglaterra, juntamente com sua capital Londres, foram os berços da Revolução Industrial, onde surgiram-se as várias fábricas com chaminés por aí. Aconteceu que em 1952 o efeito smog. O que seria isso? A poluição atmosférica dessas fábricas se voltou contra a cidade. Vamos ver já nesse slide como ocorre mais ou menos esse efeito smog. A poluição, a fumaça advinda dos carros, das fábricas, da queima de o que quer que seja que estamos fazendo, ela, quando encontra essa região da troposfera aqui mais fria, ela se resfria na troposfera e volta para a cidade. Vamos entender isso. O ar-condicionado de todas as salas são instalados na parte superior. Por quê? Para o ar gelado, ele é mais pesado, ele desce, nos refresca, leva o ar quente nesse movimento para cima, ele é resfriado, fazendo com que todo o ambiente se resfrie. Vamos entender esse efeito smog aqui. A fumaça advinda das indústrias, dos carros, são emitidas. Quando elas chegam na região da troposfera, estratosfera, ela se resfria a fumaça e ela
como ganha um peso maior, ela desce de volta para a cidade, fazendo com que o ar suba e fique somente a fumaça, a poeira em torno dessa cidade. Aqui um exemplo que aconteceu na Ásia do efeito smog. Aqui à esquerda uma foto de um dia comum, aqui à direita uma foto em um dia com efeito smog, lembrando então que toda a fumaça de poluição industrial toma o lugar do ar que estava propriamente puro. Lembrando, essa fumaça ela é oriunda de queima de substâncias químicas que, se inalada em grande quantidade, pode nos causar doença. Então, a produção desses gases que causam o efeito smog, quando combinadas com a água presente no ar, com a umidade do ar, elas podem gerar um tipo de chuva ácida. Essa chuva ácida ela pode desde destruir o pH dos rios e com isso matar todos os seres vivos de lá, como queimar a folha das hortaliças e diminuir a produção de alimentos, como destruir florestas. Além de que já foi observado na França várias esculturas de pedra-sabão se desfizeram durante os anos de exposição de chuva ácida, além de causar danos ambientais que podem refletir na nossa saúde, destrói os patrimônios. Vamos falar aqui agora um pouco do Programa Nacional de Educação Ambiental, que é coordenado pelo órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental e tem como eixo orientar todas as instituições onde o governo atua, como o Brasil, um país de todos. Então o PRONEA, ele leva a todos os setores onde o governo está atuando a educação ambiental, ele deve levar essa educação ambiental. Então suas ações são destinadas somente ao âmbito educativo, para que várias medidas de sustentabilidade, seja ela ambiental, ética, social, cultural, econômica, seja desenvolvida no país. Então ela propõe que todos os órgãos que o governo atua, que o governo mantém, ele tem que ter uma política de educação ambiental, social para a região onde ele se insere. Lembrando, isso vai resultar o quê? Uma educação ambiental, a pessoa saber que ela não deve poluir o ambiente, que ela não deve jogar o lixo fora do lixo. Isso vai promover uma melhoria na qualidade de vida de toda a população brasileira. Vamos pensar que se de certa forma a gente conseguir reduzir a poluição atmosférica, a poluição do ar, as doenças respiratórias pulmonares, as alergias também irão diminuir e com isso melhoria da qualidade de vida do brasileiro. Isso tem que ser algo, como já discutimos anteriormente, educativo, a longo prazo. No Brasil, o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental é composto pelo Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão responsável em analisar e observar e conhecer os recursos naturais do Brasil, e isso faz com que eles apontem quais áreas necessitam de uma maior atenção. E o Ministério de Educação, o MEC, ele que coordena as diretrizes curriculares nacionais, ou seja, tudo que nós brasileiros devemos aprender enquanto estudantes em qualquer esfera da educação. Juntos eles coordenam esse Programa Nacional da Educação Ambiental, que é conhecido como PRONEA. E hoje todas as esferas do ensino têm o dever de ensinar a educação ambiental para todos os estudantes, para que isso insira na nossa cultura e nós passamos a preservar o meio ambiente como algo cultural, como algo que nos foi ensinado por um simples gesto de boa educação. Eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção. Agora acompanhe a aula da professora Alcione, que vai tratar sobre toda a legislação em torno da educação ambiental. Muito obrigado.